Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos à palavra do dia que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, que nos diz: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas à quarta vigília da noite, cerca de 3 horas da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, Jesus acalmou o vento. Aleluias. Irmãos, quando Jesus subiu ao barco, ele acalmou o vento. Irmãos, vemos aqui uma grande lição. Jesus só acalmou o vento quando ele subiu ao barco. Jesus, irmãos, não parou a tempestade para Pedro andar sobre as águas. Ele só ordenou que o mar se acalmasse depois que ele e Pedro subiram ao barco. Mas que lição tiramos desta passagem? Se deu uma distância da terra, estavam no mar. Jesus, no capítulo 22, havia ordenado que eles entrassem no barco e fossem adiante, bem longe, para outra banda, para o outro lado. Provavelmente, quem sabe, alguns quilômetros. Certamente, irmãos, Jesus sabia que algum mistério ocorreria do outro lado. Jesus, dono de toda onisciência e sabedoria, saberia o que aconteceria do outro lado. Duas palavras importantes nós vemos aqui que servem para todos nós. Uma das palavras se chama problemas e a outra se chama soluções. Certamente, irmãos, ele sabia que todos iriam ter uma grande experiência com ele. Tudo para conhecimento e crescimento espiritual, irmãos, dos apóstolos, inclusive Pedro. Jesus vai em direção a eles andando por cima da água e Pedro vê aquilo e pede para fazer o mesmo. Isto, irmãos, se chama ousadia. Mas Pedro começa a afundar. A tempestade assustou Pedro. Quando ele estava no meio do caminho, Jesus disse: venha, Pedro, em minha direção. Notemos, irmãos, que Jesus, ele não tirou a tempestade de Pedro e nem tirou os olhos de Pedro. Seus olhos estavam fixos em Pedro. Talvez Jesus até torcesse para que ele não caísse, mas ele não tirou a tempestade, irmãos, de Pedro. Muitas vezes o Senhor está conosco e nos diz: ande, passe para o outro lado, eu estou contigo, mas não esquece que os espinhos você terá que pisar. Eu só vou amortecer. Pedro, irmãos, teve medo da tempestade. Tempestades são ocasiões próprias para quem vive, para quem caminha, para quem vai para outra margem. Pois todo dia é dia de mudança e crescimento, irmãos. O amanhã é desconhecido para o homem, mas não para Deus. A vida é cheia de certezas e dúvidas, e é necessário que depositemos nossa fé em Cristo, na certeza de que haja o que houver, Ele estará conosco. Ele não tirará a vista e os olhos de você. Creia, toma posse. Sair do barco e andar sobre as águas é chegar até Jesus. Pareceu para Pedro mais certo, pois sabia que Jesus estava ali para auxiliá-lo. E Jesus não o decepcionaria, irmãos. Vemos duas passagens na Bíblia sobre tempestade. A tempestade do profeta Jonas e a tempestade do apóstolo Paulo. Ambos passaram por ela, mas foram vitoriosos. Pedro tinha que abandonar o medo e o temor, pois
grandes aflições ainda viriam com o tempo. Jesus não era fantasma, Jesus era o Filho de Deus. Jesus não parou aquela tempestade para Pedro andar, porque ele precisava de crescimento, precisava de crescer a sua fé, dominar o medo, dominar o temor, confiar em Jesus. E a verdade é que ele foi ousado, talvez para mostrar aos seus amigos que ele também podia andar sobre as águas. Mas Jesus, em seu interior, mostrou a Pedro que ele não era autossuficiente. O mérito de andar sobre as águas não era dele, e sim do Mestre. E hoje, quantas pessoas se acham insuficientes, pessoas que acham que não precisam de Deus, que não dependem do Senhor, mas eles acabam, irmãos, por fim afundando. Jesus não deixou Pedro afundar, nem perdeu o barco de vista. Ele tinha totalmente o controle, irmãos, de toda a situação, como ele sempre tem. Creia, toma posse. Assim como ele tem total controle da tua vida. Apocalipse 3:20 nos diz que eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Nós temos que obedecer a Jesus, obedecer ao Senhor. Pedro só obedeceu quando ele entregou as suas mãos para Jesus, segurá-las. Então, quando você colocar as tuas mãos nas mãos do Senhor, quando você depositar algo nas mãos dele, creia e toma posse que ele está agindo ao seu favor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor.